Minhas mãos tremiam e o papel rasgado entre meus dedos parecia vibrar junto com o meu corpo. Era uma página da Bíblia da família, aquela de capa dura e letras douradas que ficava intocada na estante da sala, como um troféu de uma fé que nunca praticamos de verdade. A voz da minha mãe, vinda do outro lado do cômodo, não era um grito, era algo pior, um sussurro gelado, afiado como vidro quebrado, que cortou o silêncio e perfurou minha alma. "Está vendo?" ela disse, e eu senti o peso de cada palavra como uma sentença. A palavra de Deus condena a impura. Você, com essa sua sujeira, trouxe a desgraça para dentro desta casa. A acusação pairou no ar, densa e venenosa, e eu não conseguia respirar, presa entre a santidade do papel em minhas mãos e a profanação de suas palavras. Levantei o olhar, ainda que tudo em mim quisesse se encolher e desaparecer. E então eu o vi. Sentado no nosso sofá, no lugar que um dia foi do meu pai, estava um dos homens que roubou minha infância. Ele segurava uma xícara de café, o vapor subindo em espirais lentas, como se aquele fosse um domingo qualquer, uma visita de família como outra qualquer. Minha mãe sorriu para ele, um sorriso doce, acolhedor, o mesmo sorriso que ela me negou por toda a vida. E então, ela se virou para mim, e o sorriso se desfez, dando lugar a uma máscara de desprezo tão profundo, tão absoluto, que fez meu estômago revirar. Naquele instante, o mundo se dividiu em dois, o deles, quente e cúmplice, e o meu, um exílio frio e solitário dentro da minha própria casa. O som do mundo desapareceu. Eu não ouvia mais o tic-tac do relógio na parede, nem os carros passando na rua. Tudo o que existia era o silêncio ensurdecedor da traição. O cheiro do café fresco, que ele bebia com tanta calma, se misturava ao odor de mofo e poeira que emanava da página antiga em minhas mãos, criando uma náusea que subia pela minha garganta. O papel, com suas bordas irregulares e frágeis, parecia um pedaço do meu próprio coração, arrancado à força. Eu sentia a textura áspera contra a pele dos meus dedos, um lembrete físico e doloroso de que tudo o que era sagrado havia sido quebrado, rasgado, profanado por quem deveria me proteger com a própria vida. A realidade era um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Uma única pergunta começou a queimar na minha mente, tão alta que era como um grito que ninguém podia ouvir. Por que ela o protege, e não a mim? A lógica não alcançava. O amor não explicava, a razão se desfazia diante daquela cena. Ele era o monstro, o ladrão de inocência, a mancha em nossa história. Eu era a vítima, a filha, o sangue do seu sangue. E, no entanto, era ele quem recebia o café, o sorriso, a absolvição. Era para mim que sobravam o desprezo e a condenação. Aquele porquê se tornou um eco infinito dentro de mim, uma ferida que se abria cada vez mais, revelando um vazio que eu não sabia como preencher, uma dor que parecia não ter fim. A Bíblia em minhas mãos tremia ainda mais. Um livro que fala de amor, de perdão, de proteção aos pequeninos, estava sendo usado como uma arma, uma pedra atirada contra mim pela mão da minha própria mãe. Ela se escondia atrás de versículos que ela mesma torcia e manipulava para justificar sua crueldade, para validar sua escolha de ficar ao lado do agressor. Naquele momento, eu entendi que a fé dela não era sobre Deus. Era sobre poder, era sobre manter as aparências, sobre construir uma narrativa em que ela era a mulher devota e eu, a filha problema, a maçã podre que merecia ser descartada. A hipocrisia era tão grande que sufocava, e eu me sentia a única herege em uma igreja de santos de mentira. O abismo no olhar dela era a prova final de que eu estava completamente sozinha, afundando em um mar de silêncio e conivência. É um tipo de solidão que te congela por dentro, que te faz duvidar não só do amor dos outros, mas da sua própria sanidade, do seu próprio valor. A pessoa que me deu a vida estava naquele exato momento me sentenciando à morte emocional, escolhendo o conforto de uma mentira em vez da dor da minha verdade. Você já sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao perceber que a pessoa que deveria ser seu porto seguro é, na verdade, a tempestade? Já passou por algo assim? Meu nome é Lúcia e hoje eu tenho 35 anos. Mas a verdade é que minha idade cronológica nunca importou muito, porque uma parte de mim ficou congelada no tempo, naquela infância onde tudo começou a se quebrar. Eu sou o fruto de um erro, a prova viva de um caso extraconjugal da minha mãe. Nasci para ser um segredo,
uma mancha que ela passaria o resto da vida tentando apagar com indiferença e crueldade. Desde o primeiro dia, eu não era uma filha, era uma consequência, um lembrete constante de uma falha que o seu orgulho jamais admitiria. Carregar esse fardo desde o berço é crescer com a sensação de que você não deveria existir. É aprender a pedir desculpas pelo simples fato de respirar o mesmo ar que os outros. Quando eu era criança, antes de entender a complexidade do desprezo, eu só queria um colo. Passava horas no meu quarto com meus cadernos de escola, desenhando a família que eu via na televisão e nos livros. Um pai sorridente, uma mãe com os braços abertos e uma menininha no meio, segura e amada. Eu coloria o sol no canto da página sempre com o amarelo mais forte que encontrava, na esperança de que um pouco daquela luz pudesse vazar do papel e aquecer a minha realidade. Eu enchia páginas e mais páginas com essa fantasia, acreditando que se eu desenhasse com força suficiente, com detalhes suficientes, um dia eu abriria a porta do quarto e encontraria aquela cena me esperando na sala. Mas a porta sempre se abria para o mesmo silêncio frio e para os mesmos olhares vazios. Minha única qualidade, que com o tempo percebi ser também a minha maior maldição, sempre foi a resiliência. Uma teimosia quase estúpida de continuar amando quem me feria repetidamente. Eu me apegava a cada migalha, a cada gesto minimamente neutro, e o transformava em um banquete de esperança. Se ela não gritava comigo por um dia inteiro, eu acreditava que estava começando a amolecer. Se ela me pedia para buscar algo, eu corria com a agilidade de quem busca um tesouro, na esperança de receber um obrigada, que quase nunca vinha. Essa esperança me manteve de pé, mas também me manteve acorrentada ao mesmo lugar, esperando por um amor que, no fundo, eu sabia que jamais seria meu, como uma planta que insiste em crescer na direção de uma lâmpada apagada. Essa busca incessante por um afeto que nunca chegou se materializou em meu próprio corpo. Até hoje, quando sinto o frio da solidão, eu me abraço, cruzo os braços com força sobre o peito, tentando replicar o calor de um abraço que a memória não guarda. É um gesto inconsciente, a tentativa de dar a mim mesma o conforto que me foi negado. Meus ombros se curvaram com o passar dos anos, como se eu estivesse sempre tentando me proteger de um golpe invisível. O golpe do abandono que doía mais do que qualquer agressão física. A dor se tornou parte de quem eu sou, inscrita na minha postura, no jeito como desvio o olhar, na maneira como meu corpo aprendeu a ocupar o menor espaço possível para não incomodar. Durante toda a minha adolescência e o início da vida adulta, o espelho era meu inimigo. Ele não refletia a Lúcia, ele refletia a criatura que minha mãe dizia que eu era. A impura, o erro, a desgraça. Eu via um rosto que não merecia ser amado, olhos que carregavam uma tristeza antiga demais para a minha idade. Demorei anos para entender que o que eu via não era meu reflexo, mas o reflexo do julgamento dela. Levei muito tempo para desassociar a minha imagem da dor, para olhar nos meus próprios olhos e não sentir o peso da rejeição que me foi imposta. Foi uma batalha silenciosa, travada todos os dias dentro de 4 paredes, para aprender a me enxergar sem o filtro do desprezo dela. Apesar de tudo, eu lutei. Lutei para ser alguém para além da filha rejeitada. Mergulhei nos estudos como quem se afoga de propósito para não sentir o mundo exterior. Consegui um emprego simples, aluguei meu próprio espaço por um tempo, fiz amizades que me mostraram que o amor podia sim existir de outras formas. Cada pequena conquista era um ato de rebeldia, um tijolo que eu colocava na construção da minha identidade. Longe da sombra dela, eu me agarrava a essas vitórias com unhas e dentes, pois elas eram a prova de que eu era mais do que a história que ela escreveu para mim. Eram a prova de que, mesmo nascendo de um erro, a minha vida não precisava ser um. O grande paradoxo é que mesmo aos 35 anos, com toda a independência que lutei para conquistar, uma parte de mim ainda é aquela menina que espera pela aprovação. A mulher adulta que paga as próprias contas e toma as próprias decisões ainda sente o estômago gelar quando ouve o tom de voz dela ao telefone. É uma dualidade exaustiva, viver entre a força da sobrevivente e a fragilidade da criança ferida que ainda chora por dentro. O passado e o presente se misturam de uma forma que, às vezes, me perco,
sem saber qual das duas Lúcias está no controle, qual delas está sentindo a dor daquele momento. Olhando para trás, eu vejo a imensidão dos sacrifícios, abrir mão de sonhos, de relacionamentos, de paz de espírito, tudo em nome daquela esperança teimosa de, um dia, ser amada por ela. Eu me anulei tantas vezes para caber no pequeno espaço que ela me concedia. Me tornei especialista em ser invisível para não causar problemas, para não ser um fardo ainda maior. Hoje eu percebo que o maior sacrifício não foi o que eu fiz, mas quem eu deixei de ser para tentar agradá-la. Troquei minha essência por uma promessa vazia, e o preço dessa troca é a jornada que faço agora, tentando me reencontrar. Toda essa bagagem, toda essa dor, me trouxeram até o momento que vocês viram no começo. O momento em que o castelo de cartas da minha esperança finalmente desabou de vez, soterrado pela última e mais cruel das traições. É uma história longa e cheia de feridas que ainda não cicatrizaram. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. A principal arquiteta da minha dor, a figura central em meu inferno particular, sempre foi a minha mãe. Para o mundo lá fora, ela era um exemplo de virtude. Uma mulher de aparência devota, sempre com um terço na bolsa e um versículo bíblico na ponta da língua. Na igreja, sentava-se no primeiro banco, com sua postura impecável e seu olhar sereno, e todos a viam como uma fortaleza de fé e retidão. Mas dentro das paredes de casa, essa fortaleza se revelava uma prisão de gelo. A serenidade em seus olhos se transformava em uma frieza calculista, e suas mãos, que se uniam em prece, eram as mesmas que me empurravam para a obscuridão do meu quarto sem uma única palavra de conforto. O amor dela era uma moeda de troca, oferecida apenas quando eu cumpria o papel que ela havia designado para mim, o de uma filha silenciosa e obediente, que não lhe causava problemas. Depois, vinham eles, os outros dois antagonistas da minha história, meus parentes. Eram homens de sorrisos fáceis e abraços apertados, considerados os pilares da família, os homens de bem que todos admiravam. Um deles, com sua voz mansa e seu jeito prestativo, estava sempre consertando algo em casa, ganhando a confiança de todos com sua aparente bondade. O outro era o contador de piadas, a alma da festa, aquele que fazia todos rirem em almoços de domingo. Mas para mim, seus sorrisos eram falsos, máscaras que escondiam olhares predatórios que me despiam a alma. Seus gestos de carinho eram invasões disfarçadas, e o cheiro de seus perfumes me causava ânsia de vômito. Eles eram mestres na arte da dissimulação, escondendo a escuridão que carregavam sob a fachada de normalidade, uma fachada que minha mãe se recusava a enxergar. A relação com minha mãe não desmoronou da noite para o dia. Houve um tempo, uma era de esperança frágil, em que eu acreditava que poderia conquistar seu afeto. Na minha pré-adolescência, antes de a verdade vir à tona, tivemos momentos quase normais. Lembro-me de uma tarde em que ficamos na cozinha preparando um bolo, e por alguns minutos, o silêncio entre nós não era pesado, era quase confortável. Ela até sorriu quando eu, sem querer, derramei farinha no chão. Naquele breve instante, eu vi um vislumbre da mãe que eu tanto sonhava, uma mulher capaz de ternura. Foram esses pequenos momentos, raros e preciosos como gotas de água no deserto, que me deram força para continuar tentando, para acreditar que, por baixo de toda aquela frieza, existia um coração que um dia poderia bater por mim. O ponto de ruptura, o momento em que o chão se abriu, foi quando eu, aos 14 anos, juntei os cacos da minha coragem e lhe contei sobre os abusos. A reação dela não foi o abraço que eu esperava, nem o grito de fúria contra eles. Primeiro, veio um silêncio mortal. Ela me olhou e por um segundo, um único segundo, eu vi algo que parecia pânico em seus olhos. Talvez até uma sombra de pena, mas aquilo durou menos que um piscar de olhos. Logo, seu rosto se transformou em uma máscara de reprovação. A mudança foi sutil no começo, com perguntas venenosas. Mas o que você fez para provocar isso? Você não está confundindo as coisas, Lúcia? A negação dela foi um veneno lento, que minou minha confiança e me fez questionar minha própria sanidade,
antes de se transformar na acusação aberta que me culparia por tudo. Depois da minha confissão, em vez de afastá-los, minha mãe os trouxe para ainda mais perto. Era uma tortura psicológica lenta e deliberada. Um deles, que precisava de trabalho, foi contratado por ela para fazer uma pequena reforma em casa. Fui forçada a conviver com meu agressor por semanas, a ouvir sua voz no corredor, a sentir sua presença no lugar que deveria ser meu refúgio. Ela o servia. Conversava com ele sobre o tempo, sobre a obra, tudo com uma naturalidade assustadora, enquanto eu me trancava no quarto, tremendo e chorando em silêncio. Cada risada que eles compartilhavam na sala era uma facada no meu peito. Um recado claro de que a minha dor não tinha valor, que a paz dele era mais importante que a minha segurança e que naquela guerra ela já havia escolhido o seu lado. Eu a observei um dia, da fresta da porta. Ele tinha acabado de contar uma piada e ela gargalhou, uma gargalhada alta, genuína, do tipo que eu nunca tinha recebido. Naquele momento, vendo a alegria dela diante do homem que me destruiu, eu entendi que não se tratava de negação ou ignorância. Era uma escolha consciente de me sacrificar para manter a estrutura doentia daquela família intacta. A confiança que eu ainda depositava nela, aquela última fibra de esperança infantil de que minha mãe me protegeria, se desfez em pó. Você já confiou em alguém a ponto de entregar sua alma, de acreditar que aquela pessoa era seu porto seguro e se arrependeu de forma tão amarga que sentiu o gosto da cinza na boca? Depois da minha confissão, a casa mudou. Não nas paredes ou nos móveis, mas na atmosfera. O ar ficou mais denso, mais pesado, carregado com tudo o que não era dito. O café da manhã, que antes era apenas um ritual silencioso, se tornou um tribunal. Eu sentia os olhos da minha mãe sobre mim a cada garfada, um olhar de julgamento que me transformava em uma ré, culpada de um crime que eu não cometi. O som dos talheres contra o prato parecia alto demais, quebrando uma tensão que era quase palpável. Eu passei a comer mais rápido, a me retirar da mesa o mais breve possível, apenas para escapar daquele silêncio acusador que gritava mais alto do que qualquer palavra de fúria. A minha presença havia se tornado um incômodo, uma anomalia na paz forjada que ela tanto se esforçava para manter. A memória daquele dia, o dia em que quebrei meu silêncio, me assombra como nenhuma outra. Lembro do tecido do sofá, arranhando a pele do meu braço enquanto eu me encolhia, buscando coragem para falar. A voz saiu trêmula, um fio de som no silêncio da sala. E quando as palavras finalmente terminaram de sair, o que veio dela não foi consolo, foi uma sentença. Homens são assim mesmo, ela disse com uma calma assustadora. Você deve ter dado algum sinal, se insinuado com esse seu jeito. Mulher direita não passa por essas coisas. Cada palavra foi um prego no meu caixão. O mundo parou de girar, o ar sumiu dos meus pulmões e eu senti o chão se liquefazer sob meus pés. Naquele instante, a minha dor foi invalidada, apagada e reescrita como culpa minha. A reforma da casa foi o meu cativeiro particular. Os sons da obra se tornaram a trilha sonora do meu pânico. O martelo batendo parecia ecoar as batidas descompassadas do meu coração. A serra cortando a madeira era como uma lâmina arranhando a minha sanidade. O cheiro dele, uma mistura de suor, poeira e do perfume barato que ele usava, impregnava o ar, invadia meu quarto por debaixo da porta e me sufocava. Eu transformei meu próprio quarto em uma prisão voluntária, mapeando seus movimentos pela casa para saber quando era seguro ir ao banheiro ou à cozinha. Meu lar virou um campo minado e eu me movia por ele como uma fugitiva, sempre com medo de dobrar um corredor e dar de cara com o monstro que a minha mãe insistia em chamar de família. Foi nessa época que a manipulação espiritual se intensificou, tornando-se sua principal arma. Ela começou a deixar a Bíblia aberta em lugares estratégicos. Um dia, a encontrei sobre minha cama, aberta em Provérbios, em um trecho que falava sobre a mulher insensata que destrói o próprio lar. Em outra ocasião, estava na mesa da cozinha, marcando um salmo que pedia a Deus para castigar os mentirosos. Ela nunca dizia nada diretamente, mas a mensagem era clara. Eu era a mentirosa, a insensata, a pecadora que precisava ser punida. A fé que poderia ter sido meu refúgio foi transformada por ela em uma ferramenta de tortura, um espelho divino que só refletia a imagem distorcida que ela queria que eu visse de mim mesma, a de alguém sujo e condenado. Lembro-me de um almoço de domingo em especial. Ele estava lá, sentado à mesa, comendo da mesma comida que eu,
rindo alto de uma piada sem graça. Todos na mesa riram com ele. Todos, menos eu. Fiquei imóvel, com o garfo suspenso no ar, sentindo a comida se transformar em pedra no meu estômago. Minha mãe percebeu meu estado e me lançou um olhar cortante por cima da travessa de salada. Um aviso silencioso para que eu não estragasse a harmonia daquele momento. Naquele instante, eu me senti como uma estrangeira, uma peça defeituosa em uma engrenagem familiar perfeita. A solidão em meio àquela gente que compartilhava meu sangue era tão avassaladora que eu tive que fincar as unhas na palma da mão para não gritar. Essa convivência forçada me levou a um lugar sombrio de dúvida. A naturalidade com que minha mãe e todos os outros o tratavam era tão convincente que comecei a questionar minhas próprias memórias. Será que eu tinha imaginado tudo? Será que eu era a louca, a instável, a mentirosa que ela pintava? A manipulação dela era tão constante e tão sutil que se infiltrou nas minhas defesas, plantando sementes de incerteza em solo já devastado. Eu me olhava no espelho e não sabia mais em quem acreditar. Era uma batalha interna brutal, lutar contra a voz dela dentro da minha cabeça. Uma voz que me dizia, dia após dia, que a culpa era minha e que a minha dor era uma invenção. O ponto mais baixo dessa tortura diária foi quando ela me pediu para levar uma xícara de café para ele na sala. Leve para o seu tio, Lúcia. Deixe de ser mal educada, ela disse, sem nem me olhar, como se fosse o pedido mais trivial do mundo. Minhas pernas travaram. Parecia que ela estava me pedindo para caminhar sobre brasas. Peguei a bandeja com as mãos trêmulas, o líquido preto balançando perigosamente na xícara. Cada passo em direção à sala era uma eternidade. Entreguei o café sem conseguir encará-lo, sentindo o olhar dele queimar na minha pele e a humilhação me corroer por dentro. Era mais do que um café. Era um ato de submissão. Ela estava me forçando a servi-lo, a normalizar o inominável, a apagar meu trauma com um gesto de cordialidade. Um dia, escondida no corredor, eu a ouvi no telefone. A voz dela era baixa, mas carregada de irritação. Ela falava com uma de suas irmãs reclamando. Eu não aguento mais o drama da Lúcia, ela dizia. Ela precisa entender que eu não posso me dar ao luxo de arrumar briga com ele. Ele nos ajuda tanto, você sabe. O mundo parou. Não era sobre acreditar nele. E não em mim. Não era sobre fé ou negação. Era sobre conveniência, sobre dinheiro. Minha dor, meu trauma, minha verdade. Tudo isso era apenas um inconveniente, um obstáculo para a vida confortável que ele ajudava a proporcionar. Naquele momento, eu percebi que não havia sido trocada por outro ser humano, mas por uma conta bancária. O que você faria nesse momento, ao ouvir que seu sofrimento tem um preço e que sua mãe não pode pagá-lo? A revelação, ouvida por acaso, mudou tudo. A pequena e teimosa chama de esperança que ainda ardia em mim, a esperança de que ela estivesse apenas cega pelo fanatismo ou pela negação, se apagou de vez. A venda caiu dos meus olhos e eu a vi como ela realmente era, não uma mãe enganada, mas uma cúmplice calculista. A frieza dela não era ignorância, era uma escolha de negócios. A partir daquele dia, eu parei de procurar por uma mãe e comecei a enxergar apenas uma estranha que dividia o mesmo teto que eu. O luto pela mãe que eu nunca tive começou ali, no corredor escuro, ouvindo a verdade que ela nunca teve a coragem de me dizer na cara. Os objetos da casa começaram a ganhar novos significados. A cadeira do meu pai na cabeceira da mesa, sempre vazia, não era mais apenas o lugar de um ausente. Tornou-se o símbolo do vácuo de proteção em minha vida. O trono vazio de um rei que nunca existiu para me defender. O corredor que levava ao meu quarto, que sempre me pareceu escuro, agora era um túnel de pavor. Atravessá-lo à noite era como mergulhar em minhas próprias angústias, cada passo ecoando a solidão e o desamparo. A casa inteira se tornou um monumento à minha dor, cada cômodo guardando a memória de uma nova ferida, de uma nova decepção. Comecei uma pequena e silenciosa rebelião. Era patético, eu sei, mas era tudo o que me restava. Eu esquecia de dar recados, quebrava um prato sem querer, respondia com monossílabos. Eram pequenos atos de sabotagem contra a normalidade que ela tentava impor. Eu queria, desesperadamente, que ela se irritasse, que gritasse, que mostrasse qualquer emoção que não fosse aquela indiferença glacial. Mas minha rebelião era recebida com suspiros de enfado, com olhares que diziam, coitadinha, tão perturbada. Ela me desarmava ao me tratar não como uma adversária, mas como uma paciente, uma louca que precisava ser tolerada,
o que me deixava ainda mais impotente e furiosa. Sua campanha de difamação também ganhava força. Em conversas com tias e primos, ela soltava, como quem não quer nada, que eu andava muito estranha, com umas ideias na cabeça, vivendo no mundo da lua. Ela estava construindo uma narrativa ao meu redor, me pintando como a ovelha negra, a desequilibrada da família. Dessa forma, se um dia eu resolvesse falar, ninguém acreditaria em mim. Ela estava minando minha credibilidade, me isolando do resto da família e garantindo que, quando a bomba explodisse, eu seria vista não como a vítima, mas como o explosivo. Era uma estratégia cruel, silenciosa e terrivelmente eficaz. A crueldade dela atingiu um novo patamar quando fiquei doente. Uma gripe forte me deixou de cama por 3 dias, com febre alta e o corpo doendo. Eu me sentia frágil como uma criança. Em um momento de delírio febril, eu a chamei e pedi um copo d'água. Ela apareceu na porta do meu quarto, olhou para mim, deitada e suando, e disse com a voz mais serena do mundo: "Reze, minha filha. Peça a Deus para lavar essa amargura que está apodrecendo sua alma e seu corpo." E então, ela se virou e foi embora, me deixando com sede, queimando de febre e com o coração congelado pela sua maldade. Usar minha vulnerabilidade física para reforçar sua tortura psicológica foi um ato de uma perversidade que eu jamais imaginei ser possível. Viver naquela casa se tornou um exercício de sobrevivência. Eu estava em um estado constante de alerta, como um soldado em território inimigo. Meus músculos estavam sempre tensos, meu sono era leve e agitado, e qualquer som inesperado me fazia saltar. O conflito não estava apenas nas discussões ou nas cenas de humilhação. Estava no ar que eu respirava, na comida que eu engolia, no silêncio que me ensurdecia. Era uma guerra de desgaste. Uma batalha diária para não me afogar na tristeza, para não ceder à loucura, para manter um fiapo de mim mesma intacto em meio à destruição. O resultado de tudo isso foi que eu comecei a desaparecer. A Lúcia que gostava de ler, que sonhava em viajar, que ria com as amigas, foi se apagando, dando lugar a uma sombra. Eu me olhava no espelho e via um olhar opaco, uma pele pálida e uma expressão de cansaço perpétuo. Eu estava sendo consumida por dentro, devorada pela injustiça e pela dor do abandono. O conflito contínuo, a falta de um lugar seguro, a constante invalidação dos meus sentimentos. Tudo isso estava me matando lentamente. Eu era uma fantasma assombrando os corredores da minha própria vida e sabia que se não fizesse algo, logo não restaria mais nada de mim. A guerra de atrito finalmente cobrou seu preço. Não foi um colapso repentino, mas um definhar lento, que culminou em uma doença que me roubou as poucas forças que me restavam. Meu corpo, exausto de lutar, simplesmente cedeu. A febre alta me prendia à cama em um estado de torpor, e cada músculo doía com o peso de anos de tensão e tristeza. Fiquei terrivelmente vulnerável, presa naquele quarto que já era minha cela, agora dependente de um gole de água ou de um prato de comida que precisava vir das mãos da minha carcereira. A doença me despiu de toda a minha autonomia, me reduzindo a uma versão ainda mais frágil da criança indefesa que eu sempre fui aos olhos dela. E o medo que senti foi primitivo, visceral, e foi no auge da minha fragilidade que ela desferiu o golpe mais cruel. Eu não pedi por cuidados médicos ou por carinho. Eu era realista demais para isso. Pedi apenas o básico, um analgésico, um pouco de caldo. Sua resposta não veio com gritos, mas com a calma aterrorizante de uma fanática. Ela parou na porta do meu quarto com a Bíblia na mão como um escudo e declarou que a minha doença era um castigo divino. Disse que Deus estava finalmente me purificando da sujeira que eu carregava e que a única cura para o meu corpo era o arrependimento da minha alma. Ela se recusou a me dar qualquer ajuda, transformando minha enfermidade em um espetáculo de sua fé distorcida. Estar doente e sob o teto dela era pior do que estar morrendo sozinha na rua. Naqueles dias de febre e abandono, algo mudou dentro de mim. Deitada naquela cama, ouvindo os murmúrios de suas preces do outro lado da parede, uma clareza gelada começou a tomar conta de mim. A dor física era imensa, mas a dor daquele último abandono foi o que me chocou de volta à vida. Era como se a doença tivesse queimado a última partícula de esperança infantil que eu ainda nutria por ela. O desejo de ser amada, que por tanto tempo foi o meu motor, finalmente morreu. E em seu lugar, nasceu algo novo, um instinto de sobrevivência frio e implacável. Eu entendi
com uma certeza absoluta que nunca havia sentido antes, que não se tratava mais de aguentar, tratava-se de escapar. Assim que a febre cedeu e minhas pernas voltaram a me obedecer, eu comecei a planejar minha fuga. Era uma operação secreta, conduzida nas madrugadas, enquanto a casa dormia. Juntei minhas poucas economias, escondidas no fundo de um livro. Separei os documentos essenciais. A cada noite, eu colocava mais uma peça de roupa em uma mochila velha, escondida no fundo do guarda-roupa. Cada tábua do assoalho que rangia sob meus pés soava como um alarme, e meu coração disparava. Eu me movia pela minha própria casa com o cuidado de uma ladra, porque era exatamente isso que eu estava fazendo, roubando minha vida de volta, pedaço por pedaço, em silêncio, antes que eles percebessem e me trancassem para sempre. Na véspera do dia que eu havia escolhido para partir, uma última onda de hesitação me atingiu. Era o fantasma daquela menina que ainda vivia em mim, chorando pela mãe que nunca teve. Da porta do meu quarto, eu a observei na sala, sentada em sua poltrona, tricotando sob a luz amarela do abajur. Por um instante, ela pareceu apenas uma mulher envelhecida e solitária. Eu quase desisti. Quase acreditei que poderia haver outra forma, uma conversa final, um último apelo. Mas então, ela parou o que estava fazendo, pegou o telefone, discou um número que parecia conhecer de cor, e a primeira frase que eu a ouvi dizer, com uma voz suave e familiar, congelou o meu sangue e selou o meu destino para sempre. "Oi, meu querido, só ligando para confirmar nosso café amanhã", ela disse. A voz era carregada de um afeto que ela jamais usara comigo. Eu sabia exatamente com quem ela estava falando. Era ele. O tom casual, a intimidade na fala, a normalidade com que ela marcava um encontro com o homem que sabia ter me destruído, tudo aquilo, ouvido ali, na calada da noite, foi a confirmação final. Não havia engano, não havia negação, não havia ignorância. Havia cumplicidade, havia uma aliança da qual eu fora permanentemente excluída. Aquela ligação não foi apenas uma ligação, foi a minha carta de alforria, a prova irrefutável de que o lugar ao lado dela nunca seria meu. A hesitação se transformou em fúria fria. Voltei para o meu quarto determinada. Eu precisava apenas de um último lugar para esconder o envelope com meu dinheiro dentro da mochila. Lembrei de uma caixa de papelão velha, cheia de coisas antigas da minha mãe, que ela mesma havia enfiado no alto do meu guarda-roupa anos atrás e nunca mais tocou. Ao puxá-la, a poeira de décadas encheu o ar. Eram fotos antigas, pequenas lembranças de uma vida que não era a minha. Meu plano era simples: enfiar o dinheiro lá e sair. Eu não estava procurando por nada, não queria saber de nada. Eu só queria ir embora, deixar aquele passado para trás e nunca mais olhar para ele. Mas o destino, ou talvez uma força maior, tinha outros planos. Ao remexer nas fotos antigas para criar um fundo falso, meus dedos tocaram em algo diferente. Um maço de cartas, amarrado com uma fita de cetim que um dia fora vermelha, agora desbotada pelo tempo. Um dos envelopes, mais amarelado que os outros, escapou do laço e caiu no meu colo. Minha respiração ficou presa na garganta. O nome no remetente não era de um amigo ou de um parente distante. Era o nome dele, o nome do meu abusador. Eu estava arrumando minhas coisas para fugir daquele inferno, pronta para desistir de entender qualquer coisa. Eu só não sabia que, dentro daquela caixa, estava a chave que iria me libertar ou me destruir para sempre. O mundo inteiro se resumiu àquele envelope em minhas mãos. O papel era frágil, quebradiço, e eu tinha a sensação de que continha um poder imenso, o poder de reescrever toda a minha história. Abrir aquela carta era uma escolha sem volta. Poderia ser a peça que faltava para explicar a loucura de todos aqueles anos, ou poderia ser um novo horror, uma verdade tão monstruosa que me faria desejar nunca ter encontrado. O segredo da minha família, o preço da minha dor, a razão doentia por trás de tudo, estava tudo ali, selado naquelas folhas de papel amarelado. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Com o coração martelando contra as costelas, sentei-me no chão frio do meu quarto, o envelope amarelado pesando em minhas mãos como se contivesse o destino do mundo. Uma parte de mim, a parte que aprendeu a sobreviver se escondendo, gritava para que eu o jogasse fora, para que eu pegasse minha mochila e simplesmente fosse embora sem saber. O desconhecido era aterrorizante, mas a verdade poderia ser insuportável. No entanto, outra parte,
Uma força que eu não sabia que possuía se recusava a fugir mais uma vez. Eu devia isso àquela menina que desenhava famílias felizes. Devia a ela uma resposta. Com os dedos trêmulos, rasguei a aba do envelope. O som do papel se partindo no silêncio da noite foi o som de uma era chegando ao fim. O som do meu último laço, com a inocência se rompendo para sempre. As palavras na carta eram a caligrafia dele, mas a voz era a de um agiota cobrando uma dívida de alma. Não era uma carta de amor, nem de amizade. Era um registro de transações, um pacto de silêncio disfarçado em cordialidades. Ele falava sobre a ajuda mensal que era essencial para manter a casa em ordem e o bem-estar de todos. E então, a frase que fez meu sangue gelar. Espero que continue se lembrando da importância da nossa discrição, assim como me lembro bem do seu passado em outra cidade, antes de se tornar essa mulher de respeito. A chantagem estava ali, nua e crua. Ele não estava apenas me agredindo. Estava comprando o silêncio da minha mãe com dinheiro e ameaças, e ela estava vendendo minha segurança, minha paz e minha alma para proteger a si mesma. Mas havia mais. A menção ao passado em outra cidade revelou um abismo que eu não conhecia. De repente, fragmentos de conversas sussurradas, de histórias mal contadas sobre a juventude dela, começaram a fazer um sentido terrível. O pavor que eu via nos olhos dela não era apenas por ter sua estabilidade financeira ameaçada. Era o medo de que os próprios segredos dela viessem à tona. Meu abuso era o preço que ela pagava para manter seu próprio passado enterrado. Fui o escudo humano usado para proteger a reputação dela, o cordeiro sacrificial oferecido no altar do seu orgulho e dos seus erros antigos. A crueldade dela não era apenas uma escolha fria, era um ato desesperado de autopreservação, o que de alguma forma tornava tudo ainda mais monstruoso. Uma onda estranha de calma me invadiu. Não era a fúria que eu esperava, nem a dor lancinante da traição. Era um vazio, um luto profundo pela mãe que eu inventei na minha cabeça. A mãe que estaria apenas cega ou com medo. A realidade era muito pior. Eu não fui rejeitada por um defeito meu. Não era a impura ou a desequilibrada. Eu era apenas uma peça em um jogo sujo que começou muito antes de eu nascer. Essa percepção não diminuiu a dor, mas a transformou. Ela me libertou do peso da culpa que carreguei por toda a vida. Pela primeira vez, eu entendi que o problema nunca, jamais, fora eu. E essa verdade, por mais terrível que fosse, era a minha libertação. Levantei-me do chão, não mais como a fugitiva, mas como a portadora da verdade. Deixei a mochila no quarto. Eu não iria mais fugir na escuridão. Eu sairia pela porta da frente, à luz do dia. Atravessei o corredor escuro, mas pela primeira vez, ele não me meteu medo. Meus passos eram firmes, silenciosos. Encontrei-a na sala de estar, o palco do nosso primeiro e último ato. Ela estava sentada na poltrona, e sobre a mesa de centro, como uma peça central de sua hipocrisia, repousava a grande Bíblia de capa dura, aberta. O cenário estava montado para o confronto final, e desta vez eu não estava mais segurando uma página rasgada, mas a verdade inteira em minhas mãos. Não levantei a voz. A calma que eu sentia era minha nova armadura. Caminhei até a mesa e coloquei a carta amarelada sobre as páginas sagradas que ela tanto usou contra mim. Ela olhou para o envelope, para a caligrafia que conhecia tão bem, e o terror puro tomou conta de suas feições. A máscara de piedade começou a rachar. Eu passei 35 anos da minha vida acreditando que havia algo de errado comigo, eu disse. E minha voz soou clara e forte. A filha impura, a desgraça desta casa. Mas a verdade que estava escondida em uma caixa de poeira é que você nunca esteve protegendo Deus, mãe. Você esteve protegendo seu dinheiro e os seus segredos. O rosto dela desabou, mas não foi o desabar do arrependimento, da dor ou da vergonha. Foi a implosão da derrota. A mulher devota e a mãe sofredora desapareceram, e em seu lugar surgiu a face de uma estrategista encurralada, de alguém que acabou de levar o cheque-mate no jogo de sua vida. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra de desculpa se formou. Seus olhos não continham lágrimas de remorso, mas o brilho seco da fúria por ter sido descoberta, por ter seu castelo de mentiras e segredos demolido pela filha que ela sempre considerou insignificante. E naquele silêncio mortal,
Eu tive a confirmação final. Não havia nada ali para ser perdoado, pois não havia amor para ser resgatado. Olhei para a carta, repousando sobre um versículo qualquer que falava de justiça. Com um gesto lento e deliberado, eu a peguei e a coloquei bem no meio das 2 páginas abertas da Bíblia. Então, levantei meus olhos para os dela uma última vez, não com ódio, mas com a paz assustadora de quem finalmente se libertou das correntes. Fique com o seu Deus e com o seu dinheiro, eu disse, cada palavra pesando uma tonelada de dor e libertação. Eu escolho a mim. Deixar para trás a única família que você conhece, mesmo que ela seja a fonte de toda a sua dor, é a decisão mais apavorante que um ser humano pode tomar. Você teria coragem de fazer o mesmo, sem esperar por uma resposta, sem dar a ela a chance de proferir uma última mentira ou uma última maldição? Eu me virei e comecei a andar em direção à porta. Não corri. Meus passos eram medidos, firmes. Eu não olhei para trás, pois não havia absolutamente nada para ver ali que eu já não conhecesse. O som dos meus sapatos no assoalho de madeira era o único ruído na sala. O som de uma vida inteira de sofrimento sendo deixada para trás. O clique da maçaneta, o abrir da porta, a luz da rua invadindo o corredor escuro, cada um desses sons era uma nota na minha sinfonia de libertação. Eu estava saindo e, pela primeira vez, eu não estava fugindo. Eu estava indo ao encontro de mim mesma. Hoje, estou em um lugar diferente. É um apartamento pequeno, simples, com paredes que eu mesma pintei de um branco que acalma a alma. Do lado de fora da janela, a chuva cai, mas o som das gotas no vidro não me assusta mais. Pelo contrário, parece uma canção de ninar, uma melodia que lava a poeira do passado e rega as sementes de um futuro que eu mesma estou plantando. Pela primeira vez na vida, eu tenho uma porta que tranquei por dentro, não para me esconder do mundo, mas para proteger a paz que lutei tanto para conquistar. Este espaço, cada centímetro dele, é meu. Não é apenas um teto sobre a minha cabeça, é um santuário, o primeiro pedaço de chão no mundo que eu sinto que me pertence de verdade, um lugar onde finalmente posso respirar. Os primeiros dias depois de sair de casa foram os mais estranhos da minha vida. Eu andava pelas ruas sentindo uma mistura de pânico e euforia. O silêncio, que por tanto tempo foi meu inimigo, tornou-se meu companheiro. Um silêncio que não era pesado com acusações, mas leve, cheio de possibilidades. Eu me lembro de passar horas na cozinha do meu novo apartamento, apenas fazendo um café, maravilhada com a simplicidade daquele ato. Aquele ritual, que na antiga casa era carregado de humilhação e medo, aqui se tornou um ato de amor próprio. Eu estava reaprendendo a viver, a ocupar espaço, a fazer barulho, a simplesmente existir sem ter que pedir permissão ou desculpas por isso. Muitas pessoas, com boas intenções, me falaram sobre perdão. Diziam que eu precisava perdoar para poder seguir em frente, que guardar rancor só faria mal a mim. Por muito tempo, eu acreditei nisso e me senti culpada por não conseguir encontrar em mim a força para perdoá-los. Eu me sentia quebrada, incompleta, porque o perdão parecia uma montanha alta demais para eu escalar. Carreguei essa culpa como mais um fardo, mais uma prova da minha suposta falha como ser humano. A pressão para perdoar quem me destruiu parecia apenas mais uma forma de invalidar a minha dor, de apagar a extensão do que eles fizeram e me forçar a um encerramento que eu não sentia de verdade. Foi só com o tempo, aqui neste silêncio seguro, que eu entendi a verdadeira natureza do perdão. Levei anos para entender que o perdão que eu precisava dar não era para eles, era para a criança dentro de mim. Eu precisava perdoar aquela menina assustada por ter acreditado que era culpada, por ter pensado que não era digna de amor. Perdoá-la por não ter tido forças para gritar, por ter suportado o insuportável na esperança de uma migalha de afeto. Eu finalmente aprendi que não precisava da permissão de ninguém, nem da absolvição deles para me curar. O meu perdão foi um ato de me acolher, de pegar aquela criança no colo e dizer que a culpa nunca foi dela. Analisando tudo hoje, com a distância que a liberdade me deu, eu sei qual foi a minha ferida mais profunda. Não foi o horror do abuso em si, por mais devastador que tenha sido. A ferida que quase me matou, a que infeccionou minha alma por décadas, foi o silêncio de quem deveria ter me protegido. A agressão veio de um monstro, mas a traição veio de uma mãe. E não há dor no mundo que se compare a ser entregue ao lobo pelas mãos da pessoa que deveria ser seu escudo. Aquele abandono, aquela escolha consciente de me sacrificar, foi a quebra fundamental da lei mais sagrada da natureza. E é dessa ferida,
a mais profunda de todas, que eu sei que passarei o resto da vida cuidando. A cura não é uma linha de chegada. Eu entendo isso agora. É uma jornada, com dias de sol e dias de chuva, como a que cai lá fora. Haverá cicatrizes que doerão quando o tempo mudar, e memórias que surgirão como fantasmas nas horas mais inesperadas. Mas a diferença é que, hoje, eu não luto mais sozinha no escuro. A minha voz, que por tanto tempo foi um sussurro engasgado de medo, encontrou o seu próprio som. Contar a minha história, mesmo que apenas para mim mesma, foi o ato de transformar a dor em propósito. Eu não sou mais o segredo vergonhoso de ninguém. Eu sou Lúcia. Eu sou uma sobrevivente. E o meu grito, hoje, é o meu recomeço.